Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu sei que nessa noite é uma noite de louvor, de adoração, de celebrar a graça do nosso Deus em nossa vida, em manter-nos de pé, firmes, em manter-nos vivos, em manter cada família aqui nesse lugar especial de adoração. E eu sei que todos nós temos muito a agradecer ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com você um verso que carrego no meu coração por toda a minha vida. Enquanto conheci a mensagem, quando conheci esse verso, para mim, ele se tornou o meu verso bíblico preferido, que é Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Os propósitos de Deus para a nossa vida, irmãos, são incríveis. Nós não conseguimos descrever quando recebemos de Deus as promessas maravilhosas dele na nossa vida. Eu sei que aqui pode ter alguém que não me conhece ainda e alguns com quem eu já tive o prazer, o privilégio de conversar, de ouvir. Sabem que eu me chamo Rafaela, eu sou casada com o Felipe, tenho o Elias, o meu pequeno filhinho de 5 anos, e nós somos uma família missionária. Estamos fazendo tudo que é possível para viver por Jesus, para fazer a obra do Senhor e ajudar que pessoas possam conhecer o amor de Deus. Nesse momento, ao compartilhar com vocês, meu coração fica cheio de alegria por compartilhar tantas coisas boas que o Senhor faz na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que um dos milagres maravilhosos que Deus deu para a nossa vida durante esse ano foi a minha gestação. Eu já estou no 6º mês de gestação, já estou quase pertinho dos 7 meses, mas antes de chegar a esse ponto, tive momentos assim que pensei que o Elias não ia ter irmãozinho, porque no começo do ano de 2020, eu estava gestante, eu estava com 15 semanas de gestação e tive um aborto. Foi uma experiência muito ruim, foi horrível para mim, foi doloroso. Nós estávamos felizes, nos preparando, para a chegada do novo bebê, animados. Eu estava fazendo consultas normalmente, estava fazendo exames e tudo parecia estar correndo bem. Mas no dia 1º de janeiro de 2020, eu comecei a me sentir mal, dor de cabeça e um sangramento. E nessa ocasião, nós estávamos muito longe da cidade, onde nós poderíamos ter acesso ao hospital. E nessa situação, no dia 1º de janeiro, tivemos que ficar ainda aguardando, porque não tinha um transporte para nos conduzir até a cidade. Então ainda precisei aguardar até o dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro, às 10 horas da manhã, saímos para a cidade de Santana do Araguaia, que fica aí no estado do Pará. E lá em Santana do Araguaia, ao chegar no hospital, eu fui atendida por algumas enfermeiras que me orientaram, pegaram meus dados e me encaminharam para um quarto lá do hospital. E lá eu fiquei junto com outras mulheres que estavam em situações parecidas com a minha também. Naqueles momentos eu só orava a Deus. Eu estava confiante no Senhor que tudo ia dar certo, que o milagre dele ia ser feito na minha vida, que tudo ia dar certo. Mas na manhã do dia 3 de janeiro, eu fui até a sala de ultrassonografia e lá a médica fez ultrassom. Então ela me disse que eu já tinha perdido o bebê. E disse que não tinha muita coisa mais dentro do meu útero e eu ia ficar lá no hospital esperando mais um pouco. E eu fiquei muito triste. Eu chorei bastante,
mas graças a Deus meu esposo estava perto de mim. Também uma irmã amada demais de lá, chamada Sandra, estava comigo. E ela então me abraçou, me disse palavras que acredito que só uma mãe pode dizer para outra mãe. E eu me senti fortalecida ali. Então ela nos orientou e nos aconselhou para que a gente saísse de lá daquele hospital e fôssemos para um lugar onde tivesse uma melhor assistência, até mesmo porque ali não fui atendida da maneira correta. Mas quando eu pensamos para onde que iríamos, ou para Redenção, ou então para Palmas, né, lá no Tocantins. E ela nos levou para Palmas. A gente foi na caminhonete dela, ela foi dirigindo o tempo todo, e a gente ia a caminho e eu passando muito sufoco, porque doía muito. Não só fisicamente, mas emocionalmente, doía demais o meu coração, porque não era aquilo que eu esperava estar passando naquele momento. Mas Deus, Ele tinha e tem um propósito em todas as coisas da nossa vida. Muitas vezes algumas dores vêm para nos assolar, não é para nos destruir, mas para nos tornar mais fortes, para que a gente confie mais no poder do Senhor. E naquele momento, nós estávamos indo para Palmas e todo momento a irmã escutando um hino, um louvor e orando. E eu estava ali sendo confrontada com os meus pensamentos. Porque em alguns momentos da nossa vida, quando a gente sofre, a gente pergunta para Deus, por que, Senhor, de tudo isso? Por quê? Mas Deus, Ele tem a resposta certa, na hora certa. E nós não sabemos, não entendemos, não conseguimos esperar a resposta de Deus para algumas coisas. E nesse trajeto todo de viagem, quando nós chegamos então lá em Palmas, foi para uma clínica, fiz uma consulta e uma ultrassonografia. E a médica então falou que tinha ainda muita coisa no meu útero que precisava sair. E eu teria que ir a um hospital público para fazer uma curetagem. E lá no hospital, quando cheguei às 6 horas da tarde do dia 3 de janeiro de 2020, foi feito todos os procedimentos, toda a triagem. E às 8 horas da noite eu estava na sala de cirurgia. Quando passou todo aquele momento, quando eu despertei, eu acredito que já eram umas 9 horas ou 9h20. Então eu olhei para o teto daquela sala e eu falava, Deus, muito obrigada, Deus. Porque eu estava me sentindo aliviada naquele momento. Porque não sentia mais dor, eu não sentia mais aquela pressão, aquela fraqueza que estava me destruindo por dentro. E depois a enfermeira me levou para um quarto onde tinha outras pessoas, outras mulheres também, em situações parecidas, mas que quando eu conversei com aquelas mulheres eram situações muito mais delicadas, muito mais dolorosas do que a minha. E naquele momento ali eu pude ver que quando nós sentimos dor, quando nós passamos por algum problema, não é olhar para nós mesmos e pensar que nós somos os que mais sofremos nesse mundo, mas que existem pessoas que sofrem muito mais e que às vezes eles não têm a esperança que nós temos nos propósitos eternos de Deus. E daquele dia em diante eu pude sair dali do hospital, passei dias difíceis, dias de luto, né? E poder também explicar para o Elias, que na época ele já estava com quase 4 anos. E a vida continuou. 1 ano e meio depois, eu já não esperava mais ficar grávida. Eu tinha pensado que não era plano de Deus, né? Mas eu agradeço muito a Deus, porque 1 ano e meio depois, Deus me deu a bênção e eu estou esperando meu segundo bebê. E eu acredito que está nos planos eternos de Deus que esse bebê seja vindo à luz,
e que ele se torne uma bênção para a vida de outras pessoas, assim como Elias tem sido uma bênção para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. E por isso eu sei, nesse momento, muitos aqui estão passando por problemas, por dificuldades, estão nesse momento de celebração, adorando, agradecendo o nome de Deus, mas estão com algumas nuvens de tristeza e preocupação e dúvidas em suas vidas. Mas eu digo para vocês, tenham fé. Fé nos propósitos de Deus. Fé nas promessas que Ele fez e que Ele faz para cada um de nós. Nada do que nós passamos aqui é eterno. A dor não é para sempre, como a alegria também não é para sempre. Os nossos momentos de desânimo, nossos momentos de preocupação não são para sempre. Tudo vai passar, porque o eterno em nossa vida é o que Deus quer fazer. O propósito de Deus para você, para mim, para as nossas famílias, é que nós estejamos confiantes no Senhor Jesus, porque um dia Ele vai voltar a essa terra e Ele vai cumprir o propósito de nos levar para a eternidade. E na eternidade não vai existir momentos de tristeza, de decepção, de depressão, de dor. Na eternidade vai existir momentos de alegria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Possamos crer todos os momentos que para essa hora nós fomos chamados. Para esse momento especial da história da terra, Deus nos preservou e Ele nos iluminou com a sua mensagem de salvação, para que a gente possa viver para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço para todos. Agradeço a todos e todas que fizeram a minha experiência dentro dessa igreja, uma experiência toda especial. Me senti amada por cada um de vocês. Me senti abraçada pelo abraço de Deus através de cada um de vocês. E que vocês possam continuar sendo essa bênção na vida de outras pessoas. E continuar sendo a mão de Deus, o abraço de Deus para a vida de cada um que está aqui dentro nesse momento, nessa hora. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e a eternidade é o nosso ponto de encontro.